Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia para a noiva em todo mundo e sejam bem-vindos. Hoje é sábado, 2 de dezembro, e eu sou Steven Tutani. Olá, da Voz de Deus de Jeffersonville. Sou William McMasters. Bom dia, irmão Will. Obrigado, irmão Steven. Bom dia para o irmão também. O irmão Brana disse que o Dia de Ação de Graças é um verdadeiro dia americano, quando os pais peregrinos davam graças a Deus por abençoá-los e lhes dar colheitas. Mas nesse mesmo feriado para a noiva, temos muito mais pelo que agradecer. É verdade, meu amigo. Sabe, penso muitas vezes que quando falamos com o Senhor, pedimos algo ao Senhor. Temos tantas necessidades e é quase natural pedir. Mas é bom parar e contar suas bênçãos e ser grato por tudo o que Ele fez e continua fazendo por nós. Amém, é isso mesmo. Com certeza há mais coisas que eu poderia falar e seria muito pouco, mas agradeço ao Senhor, acima de tudo, por enviar seu Filho para morrer em meu lugar, por me salvar quando eu não merecia. Amém. Sim. Ele é tão bom para mim. Ele me deu uma família maravilhosa. Ele supre todas as minhas necessidades. Ele está sempre presente quando mais preciso dele, que é o tempo todo. E é claro, a pérola de grande valor, a revelação desta mensagem. Ah, isso é simplesmente demais. Essa é uma grande revelação, a pérola de grande valor. Estar entre os poucos que sabem que Deus enviou um profeta com uma mensagem para chamar uma noiva e então receber essa mensagem e aceitá-la como sua propriedade pessoal e seu absoluto, alimentando-se dela, tornando-se ela. Ou seja, é uma bênção eterna pela qual devemos ser gratos todos os dias da nossa vida. Amém. É difícil expressar com palavras e descrever algo que é eterno. Também não posso deixar de falar de vocês que estão ouvindo ao redor do mundo e apoiam o trabalho aqui da Voz de Deus. Seu amor e suas orações são essenciais. Isso mesmo. Que Deus os abençoe ricamente por isso. Sabe, cada parte, grande ou pequena, desempenha um papel muito importante. E a verdade é que, unidos, somos uma força imbatível divulgando esta mensagem. E mais ainda, nos reunindo nos lugares celestiais, como o irmão nos disse na semana retrasada, unindo-nos à palavra nesses últimos dias. Louvado seja o Senhor. Que momento empolgante é ser um crente onde Ele é a fonte inesgotável e podemos beber e beber tudo de que precisamos. Mal posso esperar para me unir a cada um dos irmãos amanhã em torno da única coisa que nos traz em unidade, essa palavra falada pelo 7º anjo mensageiro vindicado por Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Há 5 semanas, fizemos o grande anúncio de que agora iríamos transmitir o podcast em francês, espanhol e português. Isso tornou na hora o podcast disponível para 58 mil crentes estrangeiros cadastrados no WhatsApp e que agora podem desfrutar do podcast conosco em seu próprio idioma. Também tivemos um aumento de 107% no número de ouvintes no aplicativo Lifeline, desde que foi lançado. É maravilhoso. Muito mais irmãos sintonizando nas boas notícias a cada semana. Aqui estão alguns comentários que recebemos de alguns crentes agradecidos após o lançamento. Este é da Colômbia. Maravilhoso, como eu desejava ter os podcasts em nosso idioma. Muitas bênçãos para todos os nossos irmãos da Voz de Deus. E esse é da Espanha. Que emoção poder ouvir do mundo todo as notícias cristãs da mensagem. Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe, irmãos. Do México. É a primeira vez que ouço um podcast. É excelente. Deus continue abençoando os irmãos. Louvado seja o Senhor. Gosto muito de saber disso. É a primeira vez que ele ouviu um podcast e agora pode ouvi-lo em seu próprio idioma. Temos ainda mais para compartilhar. Do Paraguai. Obrigado, equipe da Voz de Deus, por traduzir o podcast para a nossa língua portuguesa. É uma grande bênção para a noiva. Agradeçamos a Deus pela oportunidade e pela vida daqueles que participam das obras e projetos. Deus os recompense. Este do Brasil. O podcast na língua portuguesa tem sido uma grande bênção para nós e excelentes informações dos nossos irmãos e irmãs da Mensagem da Hora.
Que Deus continue abençoando toda a equipe. O jubileu continua. Este é do Canadá. Uau! Obrigado pelos testemunhos em francês. Que bênção! Aleluia! Que Deus os abençoe abundantemente e muito mais por abençoarem a noiva de Deus. Shalom! E recebemos esse outro de um crente muito grato. Deus os abençoe, irmãos. É tão bom saber através desses podcasts que tantos irmãos estão recebendo os tablets Ágapo. Que bênção é conhecer e divulgar a mensagem do Evangelho. Nenhum crente é deixado para trás. Shalom. Amém. Gosto muito disso. Nenhum crente é deixado para trás. Gostamos muito de receber notícias de todos vocês e agradecemos muito a cada um. Sabem, por falarmos inglês, nem sempre pensamos nisso, mas na verdade somos minoria. Por causa da barreira do idioma, muitos dos nossos irmãos não sabem sobre o trabalho que está sendo feito aqui em Jeffersonville ou em outras partes do mundo. Mas agora o Senhor proveu uma maneira para que eles possam ouvir por si mesmos o que o Senhor está fazendo por sua noiva. Amém? É a verdade. Vamos concluir deixando que ouçam este pequeno último testemunho de uma preciosa irmã do Brasil. Gostaria de compartilhar meu pequeno testemunho da grande alegria que senti nestes últimos dias, pelas grandes coisas que Deus tem feito por sua noiva em todo o mundo. A nova atualização do aplicativo A Mesa foi realmente uma bênção para nós, e estamos muito felizes por toda a equipe da Voz de Deus. Também agradeço muito a Deus pelos questionários sobre a mensagem, que tem aumentado a fé e o entendimento de nossas crianças, nossos jovens aqui em casa. Tem sido realmente uma bênção para todos nós. Nós nos reunimos com as crianças e respondemos os questionários juntos. Deus seja louvado! E agora nossos corações transbordam de alegria com o podcast Bom Dia, Amigos, em português. Era nosso sonho que fosse traduzido, e Deus tornou isso realidade. Aguardamos a semana toda as manhãs de sábado, porque fazemos a hora de meditação, depois temos a carta enviada pelo nosso amado irmão José, e depois ouvimos o podcast Bom Dia, Amigos. Estamos esperando ansiosos pelo domingo para termos um banquete especial com a noiva do mundo inteiro. Deus abençoe toda a equipe da Voz de Deus, em nome de Jesus. Uma irmã do Brasil. Recebemos o relato a seguir do nosso precioso irmão Said, do escritório do Malawi. Ele diz: gostaria de informar que na sexta-feira, dia 10 de novembro, a nossa equipe da Voz de Deus do Malawi fez uma viagem de 2 dias para evangelização com fitas, até Macuangala, no distrito de Encheu, na região central do Malawi. Os crentes dessa região solicitaram que nossa equipe missionária visitasse e conduzisse cultos de fita em sua igreja local e uma reunião de evangelização com fitas no terreno do centro comercial. Saímos do nosso escritório na sexta-feira de manhã, por volta das 8 horas. Como a rede de estradas é muito ruim, demoramos 2 horas e meia para percorrer apenas 32 quilômetros. A estrada serpenteia por uma cadeia de montanhas. Levamos quase 5 horas para ir do nosso escritório da Voz de Deus até nosso destino. Foi uma viagem missionária com muitos desafios. Embora a viagem tenha sido muito cansativa, foi uma grande conquista para os crentes famintos dessa região, que desejavam muito ouvir a voz vindicada para a hora. Eles não tinham certeza se faríamos a viagem, especialmente considerando os desafios de chegar à aldeia em que vivem. Assim que chegamos, fomos direto tratar dos negócios do pai. Tivemos 2 cultos na igreja deles no primeiro dia. A primeira reunião foi uma introdução ao Ministério das Fitas como uma ordem divina de Deus para esta era. Mais tarde, trouxemos o irmão Brana ao púlpito, a fita traduzida em Chichewa, tentando fazer um serviço para Deus sem ser a vontade de Deus. Foi muito apropriada para a ocasião. Foi incrível ver como esses crentes correspondiam à pregação do irmão Brana. Uma nova página do cristianismo se abriu para eles. Eles estavam em contato com o sobrenatural. Estavam sendo ungidos pela grande coisa que o Senhor prometeu para esta hora.
Deus revela sua palavra na estação e a quem ele escolhe revelá-la. Deus escolhe a quem a revela. Ele escolheu antes da fundação do mundo. All of his doings were foreknown by him, hidden from man. He just reveals them as he will. Todos os seus feitos foram conhecidos de antemão por ele, escondidos do homem. Ele só lhes revela como quer. É sua estação escolhida, sua pessoa escolhida. O irmão Said continua. Foi emocionante. Ele escolheu revelá-la a nós. Depois disso, fomos para o local da reunião de evangelização com fitas. A equipe começou a montar o equipamento para ir direto ao culto. Em poucos minutos, a música já estava no ar, atraindo as pessoas da região. Uma por uma, elas começaram a chegar, atraídas pelo hino que ecoava nos alto-falantes. Depois que a equipe serviu alguns hinos como uma entrada apetitosa, as pessoas que se reuniram foram convidadas a se sentar enquanto nos aproximávamos da maior coisa, a voz de Deus na fita magnética. Uma parte da fita, traduzida em Chichewa, a semente da serpente, foi tocada e silenciou toda a multidão, criando uma atmosfera diferente. Era o rugido do leão. Quem não temerá? A voz de Deus, a palavra da hora, ecoava nos ouvidos daquelas pobres pessoas, sentadas no chão duro, a maioria ouvindo-a pela primeira vez. A voz de Jeová, Deus ecoando em seus ouvidos como no jardim do Éden, talvez chamando a última ovelha perdida para entrar no aprisco. Depois da fita, aqueles que queriam ser batizados se apresentaram, e 23 almas imediatamente se levantaram e vieram à frente para declarar abertamente que queriam ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimos esta tarefa sagrada e conduzimos cada alma penitente às águas do tanque batismal. Foi um momento glorioso. Quando a equipe encerrou o culto e começou a colocar o equipamento na caminhonete, a multidão estava com o semblante triste. Todos queriam que ficássemos a noite toda. Estamos recebendo relatos de que a igreja estava cheia no domingo. A mensagem eletrizou a aldeia toda e cada vez mais pessoas estão vindo, querendo ser batizadas. Agradecemos ao Senhor pelo maior testemunho que há, as fitas. Deus os abençoe. A seguir, uma entrevista que fizemos na hora com um grupo de missionários que está aqui no Zimbábue e que realmente sentiram o anelo de ir e tocar as fitas, para que as pessoas pudessem testemunhar pessoalmente a manifestação da promessa de nosso dia. Malaquias 4, manifestando Jesus Cristo vivo. O Senhor tem abençoado muito os esforços deles. Eles estiveram aqui no escritório outro dia e pude ter um resumo de tudo o que está acontecendo nos campos missionários. Foi uma grande bênção ter companheirismo com eles e sei que todos vocês vão gostar. O irmão Branham disse que centenas de missionários pegariam as fitas e as tocariam nas selvas e em diferentes lugares do mundo. Hoje, tenho o privilégio de encontrar alguns desses missionários aqui na Voz de Deus. Geralmente eles vêm buscar material e outras coisas, mas acabei de interceptá-los e estou muito ansioso para saber o que o Senhor está fazendo nos campos missionários e como eles começaram e o que fazem. Então, irmão Steven, fomos inspirados por uma publicação no brana.org, chamada Impacto da Voz, na qual o irmão René, de Quebec, do Canadá, tinha o desejo de tocar fitas no parque local. Então, em outubro de 2022, começamos a ir ao nosso maior parque público de Harar Gardens, sábado sim, sábado não, com um tablet Agapo, um alto-falante e uma caixa de livros da palavra falada e folhetos. Em pouco tempo, recebemos muitos testemunhos de pessoas cujas vidas foram totalmente transformadas só de ouvirem a voz no parque. E algumas vinham e pediam para orarmos por elas, e eram curadas ali mesmo. E apenas com esses esforços, até agora conseguimos batizar cerca de 8 almas. Louvado seja o Senhor! Uau!
Entre as muitas pessoas que conhecemos durante nossa excursão, houve um irmão chamado Gordon. E pedirei ao meu irmão Joshua para falar mais sobre ele. O irmão Gordon recebeu uma mensagem quando ainda estava na prisão. Então ele nos convidou para ir à sua terra natal, que se chama Bela Vista, onde realizamos uma campanha de 3 dias, indo de vilarejo em vilarejo, testificando. E conseguimos realizar 4 cultos de fita. O último culto foi no domingo, onde ouvimos a fita que foi enviada pelo Tabernáculo Brana, quando as águias se reúnem. O irmão lembra qual era a fita? Sim, era Deus não chama o homem a julgamento sem antes adverti-lo. Muito apropriada mesmo. Oh, foi maravilhoso. E depois dessa mensagem, 36 almas foram batizadas ali mesmo. Oh, meu Deus. Uau. Louvado seja o Senhor. E eles estavam tão famintos que não podiam nos deixar ir embora sem lhes dar toda a voz de Deus. Então, estivemos lá ontem, entregando 38 cartões SD, totalmente carregados, com os sermões em Shona de tradução simultânea. Então os irmãos baixaram o novo formato com tradução simultânea que acabou de ser colocado no brana.org? Sim, isso mesmo. Vocês estão usando mesmo as melhores e mais recentes ferramentas para a obra missionária. É maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Bem, alguém mais gostaria de compartilhar algo, talvez algo notável, que o Senhor tem feito nos campos missionários antes de deixá-los ir embora? Sim, irmã Bi. Sim, vou contar um pouco sobre o que aconteceu em um dos cultos. Foi maravilhoso ver mulheres, jovens e idosas, carregando bebês nas costas, fazer uma viagem de 3 horas a pé, só para ouvir a voz de Malaquias 4. Isso me faz lembrar da rainha de Sabá. Salomão está aqui. Sim, é maior que Salomão. Louvado seja o Senhor. Então é maravilhoso saber que ainda há pessoas com tanta determinação como a rainha de Sabá, que podem viajar por tanto tempo, andando sob o sol quente, com um bebê nas costas para ouvir a voz de Deus. Uau! Deus sempre terá uma testemunha. Isso é muita determinação. E isso não é tudo. Muitos vieram despreparados para o batismo. Tiveram que compartilhar roupas molhadas para serem batizados. Oh, que coisa! Louvado seja o Senhor. E quantos mesmos foram batizados? 36 pessoas, irmão. Dá para imaginar? Oh, meu Deus! Isso é especial. Então vocês chegam lá, testemunham para eles, dizem que Deus enviou um profeta, os convida para o culto, apertam o play e 36 pessoas respondem ao chamado. Sim, irmão. Há mais 48 que estão dispostos a ser batizadas e estão aguardando, enquanto o irmão está falando. Nós temos de voltar lá. Sim, senhor. Sabem o que parece? É como se o irmão Brana dissesse: vocês me deram um visto restrito, mas creio que por meio de Deus ministrarei novamente entre o povo da África, e ele está fazendo isso agora mesmo. Os convertidos do irmão Brana bem aqui na África. Louvado seja o Senhor. Uau! Nós com certeza damos valor a vocês, irmãos e irmãs, e ao que estão fazendo. É a melhor hora para ser missionário, mas temos de dizer a eles que Deus enviou um profeta. Aqui está a voz. A ele ouvir. Apertem o play e o Senhor faz o resto. Então que Deus os fortaleça e obrigado pela atenção e, se Deus quiser, esperamos receber notícias de novo da próxima missão. Deus os abençoe. Deus o abençoe, irmão Stephen. Foi uma bênção. Amém. Adorei ouvir isso. Deus abençoe cada um de vocês que trabalha nos campos em busca de uma alma faminta e sedenta de ser salva. Que bênção ouvir o que o Senhor está fazendo ali. Somente a eternidade revelará o impacto do seu trabalho. A bolsa de cartas da prisão está cheia mais uma vez. Hoje temos o irmão Christopher Wenger, que é o responsável pelo trabalho nas prisões, aqui da Gravações A Voz de Deus. Ele vai compartilhar conosco algumas cartas. Obrigado, irmão Will. A primeira que recebemos foi uma mensagem de voz de um capelão da prisão.
Estamos ligando para lhes dizer que apreciamos seu ministério, sua igreja e organização. Queremos agradecer do fundo do coração. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso por colocar em seu coração e no coração do seu ministério o prover livros e literatura para esse ministério de prisão aqui na Virgínia Ocidental. Queremos agradecer à sua igreja. Queremos agradecer a cada pessoa que contribuiu com dinheiro para ajudar o ministério da prisão. Queremos agradecer muito por isso aqui na Virgínia Ocidental. Nós lhes agradecemos e queremos que esse relacionamento cresça para que esses livros continuem a ser fornecidos, pois são uma bênção para todos os que os leem e para que os detentos possam abençoar suas famílias no futuro, quando deixarem esse lugar. Obrigado mais uma vez, capelão Micael da Virgínia Ocidental. O segundo diz: muito obrigado e que o Senhor os abençoe. Muitos estão chegando a crer na mensagem. Deus ainda não terminou. Ele não perderá nenhum. Ele me colocou aqui por um motivo. Louvado seja Deus. Eu o amo tanto. Por favor, orem por nós. O fogo está se alastrando. E o último diz: saudações a todos, em nome de Jesus. Obrigado pela citação que enviaram. Leio a mensagem todos os dias. Há algo nela que satisfaz a minha alma. Às vezes os outros me perguntam: por que você não tem uma TV? Então eu digo: você não sente falta do que nunca teve. A verdade é que não quero perder tempo olhando para algo que é vaidade. Estou muito feliz que Deus nos enviou a mensagem para restaurar todas as coisas, e elas foram esclarecidas para que possamos entendê-las. Eu a amo. Além disso, poderiam lembrar da minha família em oração enquanto estamos passando por esse tempo de provas? Deus os abençoe e guarde. Nosso irmão Wilfred Mbizi, da Tanzânia, enviou o relato atualizado de uma igreja que nasceu por meio de um programa de rádio que transmitia a mensagem por toda a região. Lê-se: no ano passado, enviamos um testemunho missionário que foi recebido de um lugar muito remoto chamado Chunyakambikatoto, na Tanzânia. Era sobre um pastor pentecostal denominacional que recebeu a mensagem do irmão Branham através de uma transmissão de rádio, e ele e sua congregação foram batizados em nome do Senhor Jesus. Um total de 17 pessoas creu nessa mensagem. Por causa disso, o bispo daquela denominação demitiu o pastor e todos os que foram batizados. Mas isso não os desanimou, pelo contrário, ficaram mais inspirados. Eles alugaram uma pequena sala onde estão se reunindo temporariamente. O Senhor agora os abençoou com um terreno e o projeto de construção de um local para se reunirem está em andamento. Louvado seja o Senhor. A luz da mensagem brilhou nesse lugar, tornando um farol para a região. Mais almas estão denunciando o paganismo e entregando as vidas a Jesus Cristo. Essa igreja se tornou a segunda grande igreja da região, já que só havia, esses anos todos, uma igreja denominacional nesse lugar sombrio espiritualmente, controlado pelo paganismo que não conhece a Deus. A equipe missionária recebeu material do escritório da gravações A Voz de Deus. Na última viagem, a equipe forneceu ao pequeno rebanho cartões SD em Swahili e livros de mensagens. Esses crentes têm sido fiéis estudando a mensagem e escutando as fitas das fontes limitadas que eles têm. Recentemente, os irmãos se aglomeraram na sala de estar do pastor para assistir o vídeo O Profeta do Século XX, dos cartões SD. Oh, que coisa! Seus corações vibraram de alegria quando a presença de Deus encheu a sala. Aleluia! Durante a viagem que fizemos em setembro deste ano, mais material foi entregue aos crentes, incluindo livros de mensagens, um novo reprodutor de áudio e CDs de MP3. Imprimimos a fotografia do Anjo do Senhor, a pintura de Hoffman, do Senhor Jesus Cristo aos 33 anos, e gráficos da estatura de um varão perfeito, e das 7 eras da igreja. A equipe foi recebida com muita alegria. Mais 2 almas foram batizadas durante a viagem missionária de setembro. Até o momento, o número de crentes aumentou para cerca de 50, em relação aos 17 iniciais,
Damos glória a Deus por cada alma que entregou a vida a Cristo, daí mais faróis para esse lugar remoto. Por favor, orem pelo pequeno rebanho de Chuniá, Cambi, Catoto. Deus abençoe a todos. Irmão Wilfred Mbis. E por último, sabemos que há muitas famílias que estão aguardando com fé inabalável o dia em que receberão o bebê prometido. Nosso último artigo de hoje é um testemunho maravilhoso de um irmão de Pointe-Noire, no Congo-Brazzaville, cuja oração foi respondida recentemente. Ele escreve: há vários anos dou oferta à voz de Deus pela minha família toda. Também dei pelo meu filho David Goshen, 6 anos antes dele nascer. Minha esposa e eu já tínhamos 3 filhas, todas meninas. Eu queria muito ter um menino, mas sem êxito. Então encontrei um nome para o meu filho e contribuí em nome dele durante todos esses anos de espera. Assim como Abraão pagou o dízimo por Levi, que ainda estava em seus lombos. E no dia 5 de novembro, o Senhor respondeu à minha oração e tivemos o David Goshen, um nome que antes só existia nas listas de contribuições da Voz de Deus. Mas hoje o Senhor abençoou nosso lar, nos concedendo este lindo presente. Louvado seja o seu santo nome. Que este testemunho seja um incentivo para a noiva de Cristo do mundo todo. Sem dúvida foi uma bênção para todos nós. Pode-se dizer que o irmão é um filho de Abraão, ele agiu exatamente como seu pai, mantendo-se firme na fé por um filho, e o Senhor honrou sua fé. Amém. Com certeza honrou. Irmão Will, nosso Deus é maravilhoso. Sinto vontade de cantar aquele corinho. Ele não é maravilhoso? Maravilhoso. Maravilhoso. Jesus, meu Senhor, não é maravilhoso? Louvado seja o Senhor. Glória. Amém. Ele é realmente maravilhoso. Então, isso conclui o episódio de hoje. Não deixe de procurar novas informações durante a semana no brana.org, no aplicativo Lifeline e no nosso canais do WhatsApp. Também publicamos os novos questionários sobre a mensagem do mês de dezembro. Obrigado por se juntarem a nós hoje. Se o Senhor quiser, esperamos vê-los na semana que vem e também nos unirmos a vocês em torno da mesa para o nosso grande banquete de amanhã. Até lá, Deus os abençoe e shalom. Shalom.